Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula, certo? Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a visão do especialista, tá? Que são as pessoas que vão atender os chamados, certo? Ela fica nesse campo atendimento, tá bom? No menuzinho aqui em cima. Nesse campo atendimento vão ser divididos em dois, tá? Aqui vai ficar todos os chamados que foram abertos para a sua área, tá certo? Aqui tem alguns chamados de teste, a gente está fazendo alguns testes. E aqui no campo direito vai ter o detalhamento de cada chamado, onde você vai poder fazer, editar, transferir, criar uma nova ação, uma nova tarefa que eu vou estar falando agora, tá bom? Primeiramente a gente vai poder escolher se você vai querer vincular esse chamado a um workflow, certo? O Sol ele é uma ferramenta que trabalha com workflow. E o workflow quer dizer o que? O workflow é uma sequência de passos que é necessários para automatizar os processos, tá? É uma sequência de passos em que, para chegar numa determinada solução, o problema vai ter que passar, entendeu? Então, de imediato, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é se vai ser necessário ou não fazer esse vínculo, entendeu? Com um evento. Por exemplo, temos essa solicitação aqui, um ajuste de nota fiscal. Eu precisaria saber se precisaria de uma autorização de alguém, entendeu? Será que seria necessário alguém autorizar para fazer esse ajuste? Será que para um cancelamento precisaria da autorização? Nesse caso de autorização, seria necessário vincular um workflow, porque já entraria outra área, entendeu? Precisaria de um gestor fazer essa autorização. Então, nesse caso, para a gente poder vincular, a gente viria aqui, ó, associar a um workflow, certo? Eu vou estar explicando direitinho como é que vai ser feito esse vínculo com o workflow numa próxima videoaula. Mas eu já queria deixar claro que para iniciar o atendimento de qualquer solicitação, a gente tem que ter em mente isso, tá? Que a gente vai ter essa opção de vincular com o workflow ou não, ou então tratar o evento diretamente. Não é o que vai ser feito agora, tá? Então vamos lá, vamos pegar esse evento aqui como exemplo para a gente mostrar os menus aqui. Aqui do lado direito nós temos o menu solicitação, prazo, orçamento, histórico, mensagem e ações, tá? Um menu que a gente vai ser muito importante para a gente é esse solicitação, porque dentro dele a gente vai poder editar, notificar, redirecionar, criar uma nova tarefa, uma nova ação e mudar o especialista, tá bom? O menu edita, a gente vai ter, como o nome já diz, editar, a gente vai poder editar o chamado que foi aberto pelo usuário, tá? Editar em que sentido? A gente vai poder mudar o assunto ou mudar alguma descrição. Às vezes acontece do usuário digitar uma informação errada, ele precisa alterar. Então a gente pode fazer dessa maneira, para não ser necessário abrir um novo evento, ok? Então basta fazer a alteração necessária, clicar em OK que ele vai salvar. O menu notifica, ele é um menu importante porque a gente vai ter um acesso direto ao usuário. Aqui a gente pode utilizar esse menu como uma forma de notificar o usuário quando a gente iniciou um atendimento. Por exemplo, colocar essa solicitação desse chamado, eu vou colocar chamado em atendimento, certo? Eu vou destacar essa solicitação para ficar visível para o usuário, certo? De uma forma destacada. Eu vou mudar aqui o status, tá? Eu vou colocar ele tá em atendimento, certo? Aqui eu tenho todos os status que eu posso selecionar, ok? Em atendimento, e aqui eu vou selecionar uma previsão de término para esse chamado. Eu comecei a atender ele agora, eu já posso fazer uma previsão de quando é que eu vou finalizar. Não necessariamente tem que ser nessa data, nessa hora, mas eu posso fazer uma previsão. Então digamos que eu vou terminar hoje ainda no dia 6, mas só vou terminar às 15 horas. Então eu digito aqui, pronto, coloco a data e a hora mais ou menos que eu acredito que vou conseguir terminar. Clique em OK. Pronto, nesse momento, ó, ele ficou destacado, porque eu coloquei para destacar, certo? E nesse momento o usuário que abriu esse chamado, esse evento, ele já vai ser notificado tanto por e-mail como no ambiente do Sol. Na conta dele, quando ele logar, vai ter a informação de que o especialista que está com esse chamado começou o atendimento, iniciou o atendimento. Aqui, ó, diagnóstico, chamado em atendimento, tá? A gente pode também redirecionar o evento. Digamos que essa solicitação
abriram para TI, mas no caso não seria a TI que vai resolver, seria o fiscal. Então eu selecionaria o setor fiscal, colocaria o cliente aqui, no caso seriam as áreas que apareceria de onde está a pessoa, tá? É porque aqui não está preenchido ainda, mas aqui vai aparecer todas as áreas, certo? As regiões. Colocaria a categoria do problema, um cancelamento, uma devolução, entendeu? Que ele vai puxar de acordo com o tipo, com o problema, ok? Aqui, ó, ajuste de nota fiscal. Então, qual é o tipo de ajuste que vai ser feito, entendeu? A avaliação, ele é uma solicitação, né? Ele está solicitando para que seja feito esse ajuste. E aqui o especialista do fiscal que vai atender essa solicitação, entendeu? Digamos que fosse a Eliette, então seleciona aqui e ele vai ser direcionado para a Eliette. Chegando na Eliette, a Eliette pode direcionar para outro especialista, ela pode mudar o especialista, tá? Então clique em OK e esse chamado ele vai ser redirecionado para outro setor. A nova tarefa, eu posso utilizar esse menu quando eu precisar fragmentar essa solicitação. O que seria fragmentar? Digamos que eu preciso que seja feito um procedimento por outro especialista, entendeu? Por exemplo, aqui na TI, digamos que a Carla, que é nossa analista, ela vai precisar fazer uma alteração em que eu não tenho acesso, só um exemplo. Então, eu selecionaria o nome dela aqui, colocaria a descrição que eu preciso que ela faça. Digamos que ela tem acesso a alterar o ICMS na loja tal, Iguatu, só um exemplo. Então, digamos que só ela tem acesso a alterar na loja de Iguatu, e esse chamado é da loja de Iguatu. Então eu vou criar uma nova tarefa para que ela possa atender. Ok, eu clico em OK e ele vai gerar essa nova tarefa, certo? Ó, ele gerou a tarefa aqui em cima. Primeira tarefa, ele vem dizendo, criado por mim, alterar o ICMS na loja de Iguatu. Então a Carla, nesse momento, ela foi notificada e ela vai atender. Quando ele gera uma nova tarefa, ele pega o número da solicitação, que é o 84, e cria uma outra com um entre parênteses, ok? Que é justamente para notificar, para dizer que existe uma tarefa vinculada a essa solicitação, tá bom? Da mesma forma, se eu criasse outra tarefa, iria aparecer um 84.2, entendeu? E assim por diante, eu posso criar mais de uma tarefa. O especialista, nesse menu, eu posso alterar o especialista, que é a pessoa que vai estar atendendo, ok? Eu posso clicar e selecionar. Digamos que por algum motivo eu estou resolvendo outro problema, não vou poder atender essa solicitação, eu vou passar o chamado para o Bruno. Então eu seleciono o nome dele, clico em OK e esse chamado vai ser direcionado ao Bruno e não mais a mim. Ok? Pronto, esses são... mudou para o Bruno. Esses são os menus básicos, tá? Que nós vamos ter dentro de solicitação. Deixa ele carregar aqui. Que é esses que eu passei, né? E falta falar também da nova ação, certo? Eu vou pegar um outro aqui para a gente falar da nova ação. Deixa eu ver. Não, esse aqui não está aparecendo. O menu nova ação. O que seria a nova ação, tá? Eu posso colocar ações dentro da solicitação. Eu posso descrever a ação que eu vou estar tomando, tipo, eu posso utilizar como notifica, dizer que o chamado está em atendimento, eu posso dizer uma previsão para o usuário, ou dizer qualquer coisa que eu vou fazer dentro da solicitação, entendeu? Eu posso descrever aqui, da mesma maneira eu posso alterar como está a solicitação, se está em atendimento, se não está, se foi autorizado, se não foi. Aqui eu vou utilizar para qualquer tipo de ação em que eu precise falar com o solicitante, com o usuário, ok? Um resultado, se é uma ação de encerramento, eu cheguei a uma conclusão do chamado, eu vou encerrar a solicitação, eu faço o encerramento através de uma ação,
Para eu encerrar eu preciso da ação, então eu vou descrever qual foi o problema aqui, ok? E vou dizer o resultado desse problema também, ok? Chamado encerrado, ajuste efetuado, certo? Alteração efetuada. Pronto, aqui é só um exemplo, estou colocando uma coisa bem básica, tá? Para dizer que o chamado foi encerrado e a alteração foi feita, certo? Aqui eu posso colocar o início que eu fiz, que eu comecei a atender, tá certo? Eu posso especificar a data aqui, posso colocar a hora, certo? Que aqui vai ser uma apuração, ou seja, ele vai fazer uma média de tempo em que eu levei para poder fazer esse atendimento, tá? E aqui é o término, eu vou colocar a data do término, onde eu terminei, que horas eu terminei o evento. No caso, eu estou terminando às 7h55. Digamos que eu tinha começado ele às 7, certo? E aqui eu posso sempre marcar essa caixinha de automático aqui, que ele já vai fazer o cálculo automaticamente, certo? Então eu clico em OK e esse chamado ele vai ser encerrado, tá? Eu altero aqui o status, coloco solucionado, para ele alterar, está solucionado, e essa solicitação ela será encerrada, tá? Então, é muito simples, é bem básico isso daqui, tá? Não tem dificuldade. Aqui em cima tem alguns outros menus de prazo, que aqui é o SLA da solicitação. Cada solicitação, cada categoria tem um SLA diferenciado, tá? Esse daqui no caso é de 2 dias, a categoria acesso ao sistema, ok? Ele já faz aqui, ó, ele já pega a data que foi aberto e a previsão de que da data de 2 dias depois, né? Foi aberto no dia 5, então dia 7 é a previsão para ele ser atendido, é o prazo, né? Aqui é o histórico, eu posso ver o histórico de toda a movimentação. Aqui eu posso expandir, ó, nessa setinha, que é o histórico de tudo que foi feito nessa solicitação, tá? Tudo que foi alterado, editado, entendeu? Fica tudo aqui com data e hora, certo? Aqui tem as mensagens em que eu posso mandar uma mensagem para o solicitante do chamado ou para qualquer outra pessoa, tá? Que ele me dá uma lista, certo? Se eu precisar falar com alguém, eu clico em mensagem, seleciono a pessoa, escrevo a mensagem e coloco o enviar, tá? Caso eu tenha alguma dúvida, precise de alguma informação. É um campo bem bacana. E aqui vai mostrar as ações que foi feita nesse evento. Aqui no caso o Bruno, ele colocou a informação de que os usuários estão sendo criados, entendeu? Ou seja, ele gerou essa ação e o usuário foi notificado de que os usuários desse chamado que ele abriu estão sendo gerados, tá? Então, pessoal, é somente isso. É muito simples, entendeu? É bem intuitivo. Esses aqui vão ser os menus que a gente vai utilizar. E aqui do lado esquerdo vai ficar os eventos que foram abertos, tá? Para você. Lembrando que você pode verificar, filtrar, tá? Os encerrados. Eu quero ver apenas os encerrados. Selecione encerrados aqui, clique em OK, que ele vai carregar apenas tudo que está encerrado dentro da sua área. No caso aqui está TI Fortaleza, que é a minha área. Mas se você for da contabilidade, do financeiro, fiscal, vai aparecer a sua área respectiva, tá? Ou então eu quero ver somente os chamados que estão em abertos, que ainda não foram encerrados e nem atendidos. Então eu coloco aqui abertos e ele vai mostrar aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria falar também da grid, rapidinho, que você pode configurar essa lista. Na outra videoaula eu falei, mas vou reforçar, ok? Aqui vai ter todas as informações para aparecer aqui na frente, ok? Ele só vai aparecer aqui na frente os campos selecionados. O que tiver selecionado vai aparecer, o que não tiver não vai aparecer. Então aqui você pode configurar a seu gosto, da maneira que você quiser, nas áreas que você achar melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima videoaula.